E também, Lacombe, queria citar aqui em relação a São Paulo, agora que as urnas já consolidaram a vitória, a reeleição do Bruno Covas, um certo sinal de alerta, porque evidentemente que a sanidade prevaleceu aqui na cidade de São Paulo, o Bruno Covas foi reeleito, mas fica aí um grande sinal de alerta ao governador João Dória e todo o seu projeto para tentar ser presidente da República, porque temos números aí na tela mostrando aí praticamente uns 60-40, o Guilherme Boulos, como eu disse no começo aqui da nossa transmissão, sai das urnas com 2 milhões de votos. Não é um capital pequeno e eu acredito que com todo esse ocaso que o lulismo demonstrou aqui no estado de São Paulo, a exceção deve ser 2 cidades no ABC Paulista, ali Diadema e Mauá, o resultado já está muito perto de se consolidar com vitórias do PT, e não são nem de longe as maiores cidades do ABC Paulista, nem do chamado cinturão metropolitano, que um dia já foi chamado de cinturão vermelho metropolitano. Com todo esse resultado, Guilherme Boulos é um forte líder da esquerda para chefiar, para liderar essa esquerda na próxima eleição. Posso falar? Vai, fala, Mauro. Só um dado que para a gente considerar nessa progressão do Boulos. Na eleição presidencial há 2 anos, ele teve 617 mil votos no Brasil inteiro. No primeiro turno, agora, só em São Paulo foram 1 milhão de votos e agora 2 milhões de votos. Então, isso dá realmente uma dimensão do crescimento, de como ele incorporou ao longo do tempo como uma liderança, uma opção de liderança para a esquerda. E faz parte da construção de um personagem, né? Quer dizer, claro que a eleição nacional em 2018 tem ligação com essa eleição em 2020, e por mais que ele tenha sido derrotado pelo atual prefeito Bruno Covas, acho que sem dúvida todo mundo concorda que o Boulos sai maior do que entrou dessa disputa. Né? Ele é uma liderança pode até falar depois da relação emergente. Entre as eleições municipais e as nacionais, a gente talvez não tenha tanta essa relação. Mas na construção de um projeto no sentido que ele vai se cacifando como candidato, vai se tornando conhecido, vai ganhando mais experiência em eleição. Então, quer dizer, uma eleição tem a ver com a outra nesse sentido. Né? Que a gente lembra o caso do Geraldo Alckmin, que fez o Dória, né? E depois na eleição presidencial teve 4% dos votos. Né? Depende muito do contexto, é completamente diferente. Agora, eu acho que eu gostaria de puxar para o Constantino, até vi que ele tweetou aqui sobre a abstenção, o recorde em São Paulo. Eu acho que esse é um dado muito forte dessa eleição, que obviamente foi impactada pela pandemia. No segundo turno, até algumas capitais que eu vi não tiveram notavelmente uma abstenção maior do que no primeiro turno, embora muita gente esperasse. Outros dados interessantes para você comentar, Constantino. Primeira vez desde 1985 que o PT não ganha em nenhuma capital do país. E outro dado que o Silvio trouxe também, que é interessante, é o Rodrigo Maia, tanto o Rodrigo Maia ao lado do Eduardo Paes no discurso de vitória, como o João Dória, que também tem um resultado importante com a vitória do Bruno Covas. E é claro que esses dois partidos, PSDB e DEM, parece que vão caminhar juntos nas eleições de 2022 e eles tiveram vitórias importantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Exatamente, Amanda. Bom, em primeiro lugar, o lulismo está enterrado, né? Isso foi a pá de cal, essa eleição foi a pá de cal em cima do lulopetismo, né? Ele está reeditado como PSOL sob a liderança de Boulos, isso está claro. Eu tenho um pouco de receio em antecipar como uma prévia de 2022 uma eleição municipal, porque eu acho que entra muito menos ideologia, tem muito mais questões pessoais ali. Agora, óbvio que isso serve como um cenário, né, que vai dar ali capilaridade, cabos eleitorais e musculatura para certas candidaturas na eleição de 2022. Como você bem pontuou aí, Amanda, a presença do Rodrigo Maia ao lado do Eduardo Paes no Rio de Janeiro já é um simbolismo escancarado. Quer dizer, o DEM sai muito forte dessa eleição municipal inteira, está em busca de nomes nacionais fortes para poder oferecer aí essa tal terceira via contra a esquerda mais radical, agora representada pelo PSOL e antes pelo Lula, e o bolsonarismo mais à direita. Né? Então, isso aí está ficando claro. Existe essa tentativa de ir costurando esse caminho alternativo ao centro. Né? O grau de abstenção alto, eu acho que deve mostrar também como alerta, né, que, via de regra, por exemplo, o paulistano, ele não necessariamente ele está satisfeito com a gestão tucana. Né? Ele apenas preferiu ali a alternativa menos pior, porque a outra era uma espécie de suicídio coletivo. Então, é bom também que o próprio governador João Dória não fique tão animado com esses resultados, achando que isso é uma espécie de endosso à sua gestão. Né? Acho que seria muito antecipado, muito apressado dele se ele fizesse esse tipo de análise.
Até porque, Constantino, aí eu jogo para o Silvio Navarro, ver se ele consegue analisar isso. A aprovação do Bruno Covas, né, como prefeito de São Paulo, é de 34%. Do governador João Dória, é 16%, Silvio. Como é que você explica isso? Não, eu acho, como eu disse agora há pouco, venceu a sanidade em São Paulo, porque você tinha duas opções, você tinha o Bruno Covas ou você tinha a extrema esquerda do Guilherme Boulos, que é essa esquerda repaginada, muitos órfãos do lulopetismo, mas também você tem aquela figura do meio intelectual, meio de esquerda, que acha incrível votar no Boulos. Temos que reconhecer aqui também que essa esquerda do Boulos aprendeu a usar a internet, a exemplo de como o eleitor, que não só o eleitor, mas também a própria campanha do Jair Bolsonaro aprendeu a usar nas eleições anteriores. Então, eu acho que isso tudo é um grande efeito aqui na capital paulista. Se você me perguntar o quanto isso pode ser projetado para 2022, seja na ótica do Guilherme Boulos ou até para quem diz assim, olha, essa eleição traz um recado enorme para Jair Bolsonaro em 2022, eu vou dizer, na minha opinião, quase nada. Eu acho que para 2022, quase nada. Tem a ver com a eleição de deputados. Os prefeitos têm uma eleição casada com os deputados federais, até em alguns casos estaduais. Mas para a presidência da República, eu acho que o resultado é muito pequeno. Quando eu falei que havia um recado nesse capital de 2 milhões de votos do Guilherme Boulos, era para João Dória, porque aqui é o reduto dele. Estamos falando do maior colégio eleitoral do país, não só a cidade de São Paulo, como o estado de São Paulo, que é praticamente um país. Aqui você tem um caminhão de votos e aqui se decide qualquer eleição presidencial. Então, eu acho que o João Dória, que tem o maior estado sob a sua batuta, deve prestar atenção nesse resultado que a esquerda